Bem-vindo ao meu canal, mais uma vez, excelente tê-lo aqui, um canal dedicado à leitura da Bíblia, melhor dizendo, como ler a Bíblia, que instrumentos nós vamos usar para, de fato, desenvolver essa leitura fechada, responsável, entendendo que, como leitores, nós temos que observar a chamada ética, essa ética que envolve o leitor para lidar com o texto. Então, nós vamos, de fato, desenvolver e observar e trabalhar várias questões aqui no que diz respeito à leitura da Bíblia, a leitura correta, que acredita na intenção do autor, chamado Credo do Intérprete, do Kevin Van Hooser. Se essa é a sua praia, se inscreva no meu canal, tem outros vídeos, já gravei vídeos sobre a semântica, sobre a contextualização, sobre alguns textos, algumas reações, inclusive essa aqui também será uma. Então, se inscreva para que, de fato, a gente possamos continuar nessa jornada de análise da Bíblia. Então, nesse vídeo eu quero fazer mais uma reação, agora a interpretação de Mateus 23, do Hernandes Dias Lopes. Ele apresenta uma tese interpretativa sobre esse texto, e nesse vídeo eu quero afirmar que ela não é muito coerente com o texto. Então, a discussão aqui é uma discussão sobre o argumento, não sobre a pessoa. Nada quad hominem, a gente vai entender de fato o que ele está dizendo. Então, para ser bem justo, para ser justo, melhor dizendo, vamos colocar a fala dele para que a gente entenda, pelo menos de forma sintética. Jesus diz em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, que dão um dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas sem abandonar aquelas. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo que as pessoas deviam praticar a justiça, a misericórdia e a fé sem deixar de praticar o dízimo. O que Jesus está dizendo é que tanto o dízimo quanto a misericórdia, a justiça e a fé fazem parte da lei. Bom, se eu estou desobrigado do dízimo, eu deveria estar também desobrigado da justiça, da misericórdia e da fé. Mas Jesus foi claro, você deve fazer isso sem omitir o outro. Ou seja, você pratica a misericórdia, a justiça e a fé sem você deixar de praticar a fidelidade nos dízimos. Quando você vai para 1 Então, somente até aqui deu para a gente entender, mesmo que sinteticamente, a tese dele, a tese interpretativa colocada por ele. Anteriormente, ele afirma que os fariseus usavam o dízimo como salvo-conduto para fazer o que quisessem, o que queriam, sem respeitar, de fato, a obediência à Torá. Então, essa é a tese dele, e eu quero contestar essa tese, porque eu entendo que é extremamente incoerente. Mas, além disso, eu quero mostrar aqui também, tem duas questões, antes de eu entrar no texto, eu quero mostrar dois materiais que são relevantes nessa apresentação das minhas teses, que eu gosto de compartilhar as minhas fontes. Essa fonte aqui, esse comentário do New International Commentary on New Testament, do R.T. France, é maravilhoso. Isso aqui, inclusive, ele tem uma tese que é extremamente interessante para se observar. Além dele, outro material que eu usei aqui, que é também relevante nessa pesquisa, é o material do Craig Blomberg, comentário de Mateus, o New American Commentary. Então, são dois materiais. Inclusive, eu coloquei, falando primeiro, eu coloquei no site da Amazon, para, de fato, dizer que, se quiser comprar esse material, é excelente, é um material excelente, que já te ajuda demais a trabalhar a exegese. Então, vamos lá. Como eu disse lá no início, o meu interesse aqui é muito mais a questão que envolve os meios pelos quais nós chegamos às conclusões. E uma afirmativa sobre o dízimo no Novo Testamento aqui é muito bem reduzida. A nossa redução é Mateus 23. Não estou tratando o dízimo na sua completude, que é uma questão que envolve muito mais textos. Então, a gente vai entender aqui as questões que envolvem a leitura nesse caso aqui. Então, vamos lá. Deixa eu projetar o material aqui. Primeira coisa a se fazer, que é fundamental, é observar que Mateus 23 está no contexto da
da narrativa bíblica. E esse material de narrativa, esse gráfico aqui é extremamente importante para lidar com isso. Esse gráfico é importante para entender o que é a narrativa bíblica. Claro que aqui envolve os chamados aspectos da crítica da narrativa, que é um elemento importante, incorporado à hermenêutica para se ler os textos, e é, assim, fundamental, como eu disse. Então, o que acontece? No centro do gráfico, você tem o que se chama de história textual. Lá no centro do gráfico tem a história textual. Então, exemplo, Mateus 23 está dentro da história. Tem um contexto maior, que ele não respeitou lá, o Hernandes não falou nada do contexto. Isso é muito ruim para qualquer tipo de leitura da Bíblia. Então, quando a gente pega textos isolados e começa a afirmar algo sobre eles, cai no argumento da tautologia, ou seja, você explica o texto pelo texto, sem as amarrações de enredo que envolve a narrativa. Então, aqui, ó, no centro, você tem a história textual. Aí, a crítica da narrativa, você tem o tempo da história, como é que ela se movimenta, você tem um enredo, que é a sucessão dos eventos, você tem a questão do ponto de vista, dos caracteres, do cenário que a história acontece, você tem diálogos na narrativa, tudo isso são elementos da história textual. Só que fora da história, um elemento externo à história está o narrador e o narratário. Então, você olha para Mateus 23, a história textual. O narrador, ele é um elemento externo à narrativa, ele está fora, ele está contando a história. Aquela dinâmica de história e historiografia. Ele está contando para quem? Para nós? Não, ele está contando para os narratários, que são os chamados leitores originais. Aí tem um tempo narrativo e tem um ponto de vista do narrador. Ou seja, o narrador é ele que apresenta os personagens. Ele que descreve os personagens da narrativa. Tanto que em narrativa é importante observar que os verbos estão sempre em terceira pessoa. O narrador está contando uma história ali. Então, precisa entender o que é interno, o que é externo à história. Aí o autor implícito e o leitor implícito, em alguns lugares são diferentes, em algumas narrativas, como em Atos, mas nas outras é muito difícil. Então, na verdade, o autor, ele cria uma persona, como diz o Grant Osborne, dele na narrativa. Então, é isso que eu tenho que entender. Por que eu estou falando isso? Porque Mateus foi escrito no ano 80, alguns dizem. Não foi o ano 65, foi pré-queda de Jerusalém ou pós-queda, ou pré-destruição do templo ou pós-destruição do templo. O que acontece? Aí depende. Alguns estudiosos vão para ali e outros para outros. O certo é que o narrador, quando usa a história textual para falar com os narratários, ele passa pela história textual, e o narratário aqui, ele tem um propósito pelo qual ele está transmitindo essa história aos narratários, a história textual. Claro que no modelo histórico crítico é muito mais importante a data do que para o modelo gramático histórico. Mais importante, quer dizer que não tem relevância para o gramático histórico, mas é muito mais importante, porque de fato eles vão olhar para a história textual diferente do gramático histórico. Cada um olha de uma forma. Então, isso aqui é um aspecto importante sobre o texto que você está lendo aqui, que a gente chama de narrativa. O gênero literário narrativa, a chamada crítica da narrativa desde o Hermann Gunkel, começou esse processo até agora, que a gente está analisando com cuidado. Esse é outro elemento. Então, primeiro a gente olhou o vídeo, eu indiquei lá 2 materiais importantes. Agora a gente está olhando o quadro da narrativa, que chama de aspectos da crítica da narrativa. E o outro ponto que eu quero mostrar, que é relevante também, é o texto na língua grega, Neston Aland, 28ª edição. Passaremos aqui uma tradução bem rápida para observar esse ponto, Mateus 23, para entender como é que está funcionando essa dinâmica. Nem todo mundo sabe grego, claro, que aqui a gente está trabalhando só as preliminares. Na leitura eu vou focar muito mais no português, a minha ideia é sempre democratizar, que o original nem todo mundo tem acesso. Mas 23 começa com esse o ai, que a gente traduz como ai, que na verdade na questão lexical do campo semântico, é um estado de intensa dificuldade ou aflição. Então,
o ai aqui é um juízo iminente, uma questão muito voltada para esse ponto aqui a ser observado. Então, o ai é o ai rumim, rimim. Então, aqui, ai de vós, esse rimim aqui é o chamado dativo de desvantagem. Então, a ideia é que é contra eles mesmos. Os personagens aqui são chamados em grego de gramateis, kai, farisaioi. Então, a gente traduz como escribas e fariseus. Os gramateus aqui são aqueles chamados de experts na lei judaica, aqueles que são eruditos. Os fariseus, que a gente conhece, pertencem a um grupo religioso, do contexto judaico, que a gente pode analisar com mais cuidado, e eles são chamados de hipócritai, ou chamados de hipócrites, ou chamados de hipócritas. Que, de fato, hipócrita aqui é alguém que faz o trabalho de um autor, ou, desculpa, de um ator, alguém que finge um papel. Interessante que, se a gente trabalhar essa palavra no grego clássico, ela não tem essa conotação pejorativa como tem no Novo Testamento, que lá, de fato, era o ator mesmo. Aqui não, aqui é no sentido pejorativo. E a ideia é que gramateis, farisaioi e hipócritai são todos vocativos. Esse aqui é um vocativo em aposição. Agora, um elemento, ao meu ver, muito importante aqui é essa expressão grega chamada roti. Ela é muito importante, porque ela tem vários usos na gramática, uma coisa bem complexa, mas aqui os estudiosos começam a imaginar, entendem que, de fato, ela está funcionando como uma conjunção causal, uma conjunção subordinativa causal. Então, a ideia é de que realmente as conexões entre as linhas se dão por meio de uma causa. Então, como é que a gente vai traduzir isso? Ai de vós, contra vós, escribas, fariseus, hipócritas em oposição, explicando quem eles são. Por quê? Esse porquê, ou por causa, visto que, a causa. Então, olha bem, a classificação deles no vocativo em aposição funciona no sistema causal a partir do que vai ser dito agora. E aqui nós temos dois verbos importantes, que é esse verbo aqui, apodekatuté, esse dai do dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Isso endro e cominho, aneton e quiminon são duas rapax legômenas, a hortelã não, então são palavras que aparecem só aqui no Novo Testamento. Esse verbo também, que em Mateus é usado só aqui, ele aparece 4 vezes no Novo Testamento, mas só aqui em Mateus. E rejeitais, esse bariterá tomum, rejeitais os aspectos mais importantes, as coisas mais importantes da lei. Então, essa palavra grega, ela também aparece em campos semânticos diferentes, mas parece que a ideia é essa mesmo, de algo mais importante, que do ponto de vista lexical seja até simples, mas do ponto de vista semântico seja mais complicado entender como é que pode ter uma coisa mais importante do que a outra, que é uma problemática hermenêutica. Esse verbo está no presente, esse verbo no auristo. E o que são essas coisas? Aqui, esse bariterá, o acusativo em aposição é esse aqui. Explica o que são. Crissim, kai, to, eleos, kai, te, tempistin. Então, a justiça, a misericórdia e a fé. O pistin aqui, a última palavra usada aqui, normalmente os estudiosos traduzem como fidelidade, porque o conceito de fé na lei não é tão claro assim. A palavra fé só aparece lá em Abacuque 2:4. Então, você não tem essa palavra fé. Então, talvez a palavra fé, para alguns, soe melhor como fidelidade aqui. Então, o que ele diz agora na outra linha? Esse der aqui é possível ou não. Então, é necessário fazer estas coisas e aquelas não rejeitar.
Aí ele termina dizendo, mestres cegos, ou guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Então, só para a gente ter uma ideia do que o texto grego está mostrando para a gente, basicamente aqui, não é uma análise tão profunda da língua grega, mas só para entender como é que o original está desenvolvendo a questão. Aí tudo bem, ainda assim nós ficamos com a pergunta, como é que a gente vai ler esse texto? De que forma a gente vai observar esse texto nessa leitura? O que acontece? Alguns elementos têm que ser considerados aqui. Estou falando de hermenêutica agora. No capítulo 23, e a questão mais importante, como diz o Grant Osborne, o fator mais básico de qualquer leitura da Bíblia é sempre o contexto. O contexto é rei sobre o significado, é rei sobre a semântica. No capítulo 23, se você olhar na sua Bíblia, o que você vai perceber? Que aí a primeira questão é advertência dirigida às multidões e aos discípulos. Capítulo 23. Jesus fala, então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Capítulo 23, verso 1. E ele começa a falar dos fariseus. Na cadeira de Moisés se assentam ou se assentaram os escribas e os fariseus. Então, os e os. O artigo aqui acaba criando dois grupos para alguns ou não, ou um CAI chamado CAI exegético, mas a gente não vai observar isso. No verso 3 ele diz, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Aí ele começa a citar vários verbos, atam, praticam, alargam, alongam, amam. Então, esses verbos acabam mostrando a postura muito antagônica e muito incorreta dos fariseus. Antes da gente entrar lá no chamado 7 Ais, vale a pena entender que o verso 13 aqui, a ideia dos estudiosos é que aqui tem que ser usada a figura de linguagem de ironia. Fazer e guardar tudo quanto eles vos disserem é interessante, porque como é que vai fazer tudo quanto eles vos disserem se eles atam fardos pesados e põem nos ombros? Então, a mensagem deles, como a prática deles, parece ser distorcida também. Por isso que alguns estudiosos entendem que aqui tem que ser usado o recurso da figura de linguagem chamada ironia. Na ironia, você lê o contrário. Então, é não fazer e não guardar. Então, faz muito sentido. Aí, por que isso? Por causa do contexto. O contexto não apresenta incompatibilidade entre fala e prática. Aí, no verso 13, tem o chamado 7 Ais. Você vai observar que do verso 13 até o verso 29, você vai encontrar pelo menos 7 vezes o ai. Capítulo 23, verso 13, ai. Esse verso 14, ele não está normalmente no texto crítico. A gente não apara. Na ideia de crítica textual, ele não seria coerente aqui. A ideia do Bruce Metzger. Então, vamos ignorar o 14. Os comentaristas, como esse que eu citei, nem trabalham o verso 14. Verso 15, o outro ai. Verso 16, o terceiro ai. Verso 23, o quarto ai. Verso 25, o ai. Verso 27, ai. Verso 29, ai. O que acontece? Quando eu leio a Bíblia assim, eu tenho que entender que o capítulo 23, verso 23, ele não pode sair dessa dinâmica de enredo trabalhado pela narrativa. Então, vamos lá. Em todos os 7 Ais, em nenhum momento houve algum tipo de registro de aprovação da postura farisaica. Pelo contrário, a história inteira é de reprovação à postura farisaica. É como se acontecesse assim, Jesus dissesse para eles, tudo é ai, tudo de fato é essa iminência de aflição e que vocês terão por serem hipócritas. Tudo é reprovação, mas ainda assim vocês estão certos em dar o dízimo. Então, numa dinâmica só de reprovação, somente o verso 23 seria de aprovação. Observar de forma bem interessante isso. Outra questão que eu notei lá no grego, verso 23, diretamente. Ai de vós, escribas fariseus hipócritas. Por quê? A causa da hipocrisia deles é colocada aqui. Qual é a causa? Dai o dízimos da hortelã, do endre, do cominho e negligenciai
as questões mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade, como eu quis da introdução. Então, o porquê, esse porquezinho da sua Bíblia aqui é um porquê causal, indica a causa da primeira linha, da primeira afirmação. Outro ponto importante para ser lido pelo contexto, eles invertem as prioridades. No terceiro ai, eles dizem, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas quem jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Então, o mais importante é o ouro do que o santuário. Então, a prioridade deles aqui, ou as prioridades levantadas, são antagônicas. A mesma coisa acontece no verso 23. Eles priorizam o dízimo e rejeitam os aspectos mais relevantes da lei. Por isso que eles coais o mosquito e engolis um camelo. Outro ponto importante sobre a leitura contextual. Se nós olharmos o ai do verso 25, há uma clara reprovação ao que Jesus trabalha em Mateus capítulo 15 também, numa crítica chamada tradição dos anciãos, que é a questão da inversão que eles fazem, de valorizar mais o externo do que o interno. Por isso que Jesus fala, limpar o exterior do copo e do prato, mas eles por dentro estão cheios de rapina. E claro que limpar o copo lá tem a ver com a tradição, aquilo que eles faziam, o capítulo 15 já diz isso, mas Jesus fala, no verso número 27, vocês são semelhantes aos sepulcros que são pintados de cal, que por fora podem parecer bonitos, mas por dentro só tem morte. Ou seja, Jesus toca na questão da motivação. O coração dele estava realmente tomado pelo pecado, de modo que aquilo que eles fizessem, como Jesus fala, tudo que é mal vem do coração, capítulo 15 de Mateus. Então, aqui também é outro ponto importante. Por mais que eles praticassem, ainda assim o coração deles estava tomado pelo pecado. Essa é a dinâmica aqui. E talvez esse seja o mesmo problema da questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. É esse outro ponto que eu quero anotar aqui com vocês. Lá Jesus está falando com fariseus. Na hora da gente contextualizar, a gente esquece disso. Lá Jesus está falando com pessoas perdidas, não com pessoas salvas. E nessa dinâmica é importante que parece que o Hernandes esqueceu disso, que nesse texto aqui Jesus está falando com os fariseus, no capítulo 23 de Mateus. Olha bem o momento histórico da narrativa. Não se passou ainda pela morte nem pela ressurreição de Cristo. Nessa dinâmica aqui, aí outro elemento que eu trabalho muito com os meus alunos, que eu me preocupo demais em mostrá-los, que é a questão da proeminência. A proeminência aqui, de fato, é fazer uma crítica aos fariseus, e como diz estudiosos, aqui Jesus não está interessado em falar em continuidade e descontinuidade da lei. Ele não está dizendo, não, vamos continuar a dar o dízimo, como se fosse totalmente desprovido do que realmente é o fato, que é crítica aos fariseus. É crítica, a dinâmica é a crítica aos fariseus. Não falar que o dízimo tem que ser dado hoje. Isso é uma questão que vale mais para o desejo que a pessoa dê, parece ser isso. Parece ser mais uma força para dar o dízimo do que propriamente um argumento fundamentado em exegese. Parece ser mais isso. Parece. Então, o que acontece? A gente tem que entender que na dinâmica que não há discussão sobre continuidade de dízimo, de contextualização de prática, que essa não é a ideia do texto. Isso é uma forçação absurda, porque não é essa a discussão primária do texto. Então, olha bem, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou levantando, eu só estou mostrando elementos que vão corroborar com o entendimento do verso 23. E tem uma frase do France, lá naquele comentário que eu coloquei, que é uma tese maravilhosa, que ele acaba definindo que dar o dízimo aqui, da hortelã do entre do cominho, para ele, a fala de Jesus está baseada na ironia. Por que ironia? É como Jesus estivesse dizendo, é melhor que vocês nem deem um dízimo, porque vocês negligenciam os aspectos mais importantes da lei. É melhor nem dar o dízimo, nem dê o dízimo, não faça isso, porque é uma negligência, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Nem dê o dízimo. Então, para o France, aqui a dinâmica está fundamentada na ironia. Mas alguém pode perguntar, por que ele está falando isso? Ele está falando isso por causa do contexto. Semelhantemente ao verso de número 3, que trabalha a ironia, em nenhum momento do capítulo há o tom de aprovação, como eu disse anteriormente. Então, o France acaba entendendo que esse texto, essa coisa de dar o dízimo aqui,
é muito mais uma ironia do que uma veracidade. Então, parafraseando novamente, para a gente entender, a ideia parem de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, parem de dar, porque vocês negligenciam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Nesse caso aqui, o erudito está usando o recurso da figura de linguagem de ironia baseada no contexto para se trabalhar esse texto e entender o capítulo 23, verso 23. Então, o que eu estou fazendo aqui, meus queridos? Só estou trabalhando conceitos hermenêuticos para que o verso 23 funcione assim. Então, o que eu trabalhei? Deixa eu sintetizar para ser bem didático. Nós observamos, primeiro, a narrativa, que a gente perceber, desde o capítulo 22, verso 34, os fariseus estão aparecendo. Verso 34, verso 41, capítulo 23. Ao longo do evangelho, os fariseus que são aqueles que estão em profunda resistência a Cristo. Então, quando eu vou ler o verso 23, aqui é a receita de bolo, e vamos lá. Eu tenho que olhar a dinâmica estrutural da cena. A cena, ela vem sendo construída num que a gente chama de enredo, numa sucessão de eventos. Nunca leia um verso dissociado da cena sem olhar a sua relação de coesão com o todo. Isso que ele fez lá no vídeo. Ele pegou só o verso 23 e explicou pelo 23, não fez coesão nenhuma com o contexto. Não é assim que se lê a narrativa. Não é assim. Ela tem que funcionar porque a narrativa, ela na verdade, ela está numa progressão. E é interessante, se a gente for olhar lá no verso 34 até o verso 36, e chegando no 37, que chega em Jerusalém, já é o caminho que a narrativa está percorrendo até chegar no seu ápice. Então, uma progressão. Tem que olhar isso. Do ponto de vista da semântica, o contexto é importante, porque a passagem é explicada pela passagem. Então, o que acontece? Eu não vou ficar aqui, o que é dar o dízimo aqui? Isso aqui é porque tem que dar hoje. Não, eu tenho que analisar o contexto. A própria cena vai se autoexplicar. Essa ideia é muito importante do exercício da semântica que a gente chama de contexto discursivo. Aí eu levantei o tom de reprovação do ai, a estrutura, ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque a conjunção vai aparecendo assim. Trabalhei o contexto, a questão da dinâmica interior deles, que estava muito ruim, são sepulcros caiados, o que atrapalhava também a questão da prática. A gente foi observando tudo isso aqui como leitura contextual, como uma amarração do texto, e nos levou até a tese do Francis, quando ele disse que seria melhor a ironia. Parem de dar o dízimo. Não adianta dar o dízimo, negligenciar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, isso nos leva lá. Então, a gente tem que observar que esses elementos são importantes para a gente definir como se chega a uma tese interpretativa numa leitura de cunho indutivo e dedutivo. Então, olhando o texto assim. Então, eu quero concluir dizendo que, de fato, como eu disse lá no início, eu só estou interessado em te dar elementos para você ler a narrativa. Leia assim, todo o texto da Bíblia. Eu entendo não, né? Os estudiosos afirmam sempre que um dos maiores desafios que a gente tem é fazer a correta leitura contextual. Isso é muito, muito complicado. A gente é programado pela falta de ensino da Bíblia que tem nas instituições evangélicas, que é um ensino muito ruim em muitos lugares. A gente não é programado a ler a Bíblia corretamente. Então, a gente fica muito em cima de versículos, texto prova, e isso só gera problema, só gera dificuldade. Então, essa é a ideia aqui para a gente trabalhar, e eu, claro, só estou provocando a discussão aqui para, de fato, entender que quem manda, pelo menos na percepção protestante, é o texto, e não as figuras. Não importa quem diga, o que diga, a voz última é da Escritura, quando interpretada de forma correta. A gente acredita em interpretação correta, que não somos ateus literários, nem pós-modernos, acreditamos na intenção do autor.